Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 28 de julho de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E aí, até onde você vai para realizar um sonho? Você tem limites para a realização de um sonho? Você é capaz de fazer o quê para realizar um sonho? O que você não faz em hipótese alguma na realização de um sonho? Quero ouvir a sua opinião e sua participação no Debate 93 de hoje. Vamos tratar também no programa de hoje. A primeira impressão é a que fica. Você é uma pessoa que se deixa levar pelas impressões que você tem, pela sua intuição, esse negócio não tá bom, essa pessoa aí, eu não sei não, hein? Tô achando estranho. Quero ouvir sua opinião, hein? Nós vamos discutir esse tema aqui no nosso Debate 93 de hoje e queremos saber sempre a base bíblica, a referência, a luz das escrituras, como entender esse assunto que envolve a realização de um sonho, também a impressão que temos das pessoas. Como julgar se uma profecia é de fato da parte de Deus? Qual a diferença das profecias bíblicas para as de hoje? A entrega da profecia fica a cargo do profeta? Quando uma profecia não se cumpre, é porque não era de Deus ou porque Deus não cumpriu? O que acontece com alguém que se diz usado por Deus, mas não é? E como lidar com a frustração de uma profecia que não aconteceu? Quero ouvir sua opinião, sua participação. É o Debate 93. Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Quero aproveitar para dizer a você o seguinte: no final do programa de hoje nós vamos orar como nós oramos sempre. É sempre uma oportunidade de orar pelos temas, por outros assuntos que vão aparecendo aqui, nós vamos discutindo e vamos orar. E também vamos entrar ao vivo aqui com o Facebook e você poderá assistir aqui o nosso Debate 93 ao finalzinho aqui com a nossa oração. Você pode mandar o seu pedido, vai ser inserido aqui, mais do que a gente orar, porque não dá para orar por todos os motivos que surgem, mas o povo de Deus vai orando. Então, ao colocar o seu pedido, você também vai orando pelo pedido dos outros. Isso é muito especial. Você também pode orar com a gente, com as orações que foram feitas anteriormente. Ontem nós oramos aqui. Você pode revisitar esse vídeo no Facebook da 93 FM. Procura lá e você pode orar conosco mais uma vez. Oração sempre é bom e só faz bem para o coração de todos nós. E a profecia? Pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, bom dia, bem-vindo. Como julgar se uma profecia é de fato da parte de Deus, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos queridos colegas debatedores, bom dia ao povo de Deus aí ligado na 93. Eu queria dizer o seguinte, JR, em primeiro lugar, que a questão do julgamento da profecia é uma orientação bíblica. 1 de Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 29, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, é uma proposta da Bíblia. Só que a profecia bíblica, ela precisa, a profecia bíblica que eu digo é o seguinte, a palavra de Deus, ela não pode ser julgada, né? Mas a profecia da pessoa que tem o dom de profecia, que a gente tem que distinguir aí, porque muitos irmãos que possuem o dom de profecia, por vezes se julgam profetas e não são profetas. O profeta, depois nós vamos falar sobre isso, mas o profeta que a Bíblia menciona é diferente daquele que possui o dom de profecia. Então, o que tem o dom de profecia não é profeta. Vou afirmar isso aqui. E a Bíblia não manda julgar o profeta, mas manda julgar a profecia. Ou seja, qual é o sentido do julgamento da profecia? Se aquela profecia
ela não vai chocar com os princípios bíblicos. Se aquela profecia, ela está criando uma doutrina nova, se aquela profecia, ela está guiando a pessoa a tomar decisões contrárias até mesmo ao princípio que a Bíblia estabelece, ou se aquela profecia está tomando uma outra direção, uma outra orientação que a Bíblia não orienta, criando um fato novo, uma doutrina nova. Isso é muito perigoso. E por vezes também essa profecia tem que ser julgada, porque ela é uma profecia que não é coerente com o padrão bíblico, com o gabarito de Deus. A profecia, então, ela precisa ser julgada, e é importante que o auxílio ao julgamento dessa profecia também venha com o apoio do dom de discernir os espíritos. Porque às vezes é um espírito enganador que está profetizando. Tanto que em Mateus 24:4, o primeiro sinal da volta de Jesus está lá: cautelai-vos que ninguém vos engane. Então a pessoa pode enganar por um espírito mau que está sobre ele, e pode enganar também com a intenção de enganar, quer dizer, conscientemente que está enganando. Então, a pessoa que tem o dom de discernir os espíritos, ela também vai entender que quando aquela profecia está sendo manipulada por um espírito demoníaco para iludir a pessoa. Então a profecia tem que ser julgada assim. Agora, pra gente encerrar aqui, essa primeira parte, é importante que a pessoa que vai julgar também tenha conhecimento do que ele está dizendo, porque também há pessoas que interpretam as coisas ao contrário, e às vezes uma profecia que até é de Deus, a pessoa vai julgar como se fosse de Deus. Então, por isso é bom ter um outro dom, que é o dom da sabedoria. Pastor Samuel Silva é pastor auxiliar da Igreja Batista Nova Jerusalém, cantor da nossa MK Music. Bom dia, pastor, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Um de nossos ouvintes aqui manda pra gente um WhatsApp, eu vou ler aqui, dizendo o seguinte: JR, uma vez eu repreendi uma profecia porque o irmão só fechava caixão. Toda vez que ele me via, ele dizia que Deus estava fechando o meu caixão. Aí eu repreendi. O que será que quer dizer isso, pastor? Acho que ele está anunciando a morte do irmão, né? Misericórdia. Como julgar, pastor, se uma profecia é de fato da parte de Deus? Talvez pra gente o mapa do tesouro esteja na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, que já foi citado aqui pelo pastor. Ali a Bíblia nos mostra, né, que a gente deve julgar a profecia. A Bíblia nos mostra que Deus não é Deus de confusão e que a profecia não pode gerar confusão na nossa mente, na nossa vida, né? E eu acho que o principal de tudo é que quando a Bíblia fala de profecia, ela diz que a profecia vem para edificar, exortar e consolar, né? Às vezes as pessoas falam umas coisas que não tem nada a ver com essas três coisas que a Bíblia diz que na verdade fazem parte da profecia, e a gente tem que tomar cuidado para a gente não se deixar levar pelos falsos espíritos. O próprio Senhor Jesus disse que se levantariam muitos falsos profetas, né? Eu concordo que a gente tem que ter discernimento espiritual, mas eu vou além, eu acho que tem que ter uma percepção humana um pouquinho só mais aguçada. Eu me lembro de uma profecia que eu ouvi, a gente, né, viajando e cantando nesses lugares aí pelo Brasil afora, a gente ouve muita coisa e tal, mas o camarada dizendo que estava vendo, né, um jacaré e um picolé, né, e aí tem sempre aquela história, né, pô, se você profetizou, você tem que dar uma interpretação, e o cara era criativo, porque ele disse que o jacaré era a prova e o picolé era o refrigério. Então ele já pensou bem, ele montou o esquema todo antes de profetizar. Mas será que realmente isso é de Deus? Né? Será que a gente, mesmo com, sei lá, uma certa coerência no refrigério com picolé, será que Deus está usando camarada? Jacaré e picolé. Foi rima. É forte, né? Deve ter sido a rima. Tentou achar uma rima aí. Tem gente que caça profecia, eu acho que mais à frente a gente vai falar sobre isso, mas e aí esses caçadores de profecia, eles ouvem qualquer coisa, eles recebem qualquer coisa, é por isso que crescem os profetas falsos por aí. Bispo Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer, em Cosmorama. Bispo, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Uma de nossas ouvintes aqui, aliás, um de nossos ouvintes de JR, no ano de 2006, recebeu uma profecia que em 2007 eu sairia do aluguel para casa própria. Perfeito? 2006, então 2007 você vai sair do aluguel para casa própria. Hoje, em meados de 2016, eu continuo no meu aluguel.
Já presenciei a mesma pessoa que foi usada, entre aspas, em profecia, para a mesma coisa para outras pessoas, e estas profecias se cumpriram. E aí, termina o ouvinte dizendo: o assunto é quente, minha gente. E aí? JR, bom dia para todos, bom dia para os debatedores. Bem, pastor Samuel, ele usou um termo aqui que é muito propício para nós também abordarmos a situação dos caçadores de profecias dentro da igreja. Esses caçadores de profecias, eles aguçam tanto aquele que gosta de profetizar qualquer coisa, como também aguça o espírito de mentira, né? Deus, ele tem uma passagem na Bíblia, eu tentei achar aqui, que eu não estou me recordando, no Antigo Testamento, que vai falar que o povo queria tanto ouvir uma profecia, né, da parte dos profetas, que Deus enviou 250 profetas com espírito de mentira, né, e profetizou no meio deles, de tanta vontade e desejo que eles tinham de ouvir a profecia. Então, quando existem essas pessoas querendo ouvir profecia, logo se levanta um espírito de mentira. O próprio homem, né, que é vaidoso demais, acaba fabricando uma profecia para se manter como profeta no meio do povo. Agora, eu creio na profecia, eu creio nos profetas, eu creio que Deus levantou profetas que são enviados de Deus realmente para trazer uma palavra de exortação, de consolação, de conforto para o coração das pessoas. Eu acredito plenamente, mas nós precisamos ser maduros para não sermos levados pela vontade de falar e de profetizar. Ouvinte contando aqui, querida pastora Nadiege Macário, a nossa menina da mesa de hoje, dizendo o seguinte: eu particularmente não gosto de receber profecia. As que me entregaram até hoje, nenhuma se cumpriu. Disseram que eu iria casar com o rapaz, eu não casei. Disseram que era para terminar com meu atual esposo e não me casar com ele, que não era de Deus, e já se vão quase 10 anos de uma união abençoada. Disseram que Deus me mostrava grávida de uma menina e já se vão 8 anos e filho nenhum. Enfim, eu sempre peço a Deus que fale diretamente comigo, diz aqui o ouvinte, que portanto ouvir o que não aconteceu acaba deixando de acreditar. Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores. Essa questão da nossa ouvinte, ela é muito séria. Como já foi dito aqui, né? Existem realmente aqueles que se intitularam profetas, quando não são, por serem exatamente as pessoas que estão trazendo mentiras que não foram, que não são verdade. Logo, se não são verdade, não são profetas e não são profetas de Deus. A questão da gente estar dando nosso ouvido muitas vezes para ouvir profecias de pessoas, ou estar sempre buscando, e às vezes a gente não busca, às vezes a pessoa vem e traz. Eu também já sofri há um tempo atrás, e depois de uma palavra que me fez muito mal, eu orei ao Senhor e falei: Senhor, eu não pedi, e continuo falando para o Senhor: a partir de hoje, não deixa que ninguém traga nenhuma palavra que não venha de ti para minha vida. E quero falar para vocês de testemunho aqui: não tem vindo nenhuma palavra para minha vida que não seja a palavra de Deus. E a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes o diabo usa pessoas para trazer palavras para desestruturar a sua vida, as suas emoções, a sua vida com Deus. Então nós precisamos ler mais a palavra, passar mais tempo com Deus, porque Deus nos revela aquilo que nós precisamos saber. Eu fui para o interior, diz aqui um ouvinte, pastor Paulo, dizendo que lá ninguém me conhecia, né? Aí eu estava conversando com a mãe do namorado sobre nós, aí chegando lá um irmão que estava visitando a igreja, falou tudo que nós estávamos falando e falou que ia me dar vitória. E agora meu namorado terminou comigo, conta nosso ouvinte. Mas deu vitória. De repente? Depende. Né? Depende do ponto de vista. A pergunta, pastor Paulo, é o seguinte: por que há no coração da gente, ser humano, estou dizendo nós aqui não, estou dizendo ser humano, o desejo de ouvir alguma coisa que seja assim? Porque a interpretação da maioria é que Deus está falando comigo. Isso é uma coisa nobre.
não há a mesma interpretação quando se lê a Bíblia. A pessoa está lendo a Bíblia e Deus está falando conosco, mas a profecia Deus falando comigo. Estou dizendo assim numa interpretação popular, né? O que em geral as pessoas interpretam. Por que a gente não consegue olhar para a Bíblia como se Deus estivesse falando comigo e fica preso à necessidade, certo? Não é que ela não exista, mas a necessidade de ouvir uma palavra que teoricamente ela é para nós, embora a mesma frase já tenha sido usada diversas vezes em outras ocasiões. JR, é muito comum no meio evangélico, no nosso arraial, as pessoas buscarem ouvir alguma coisa que satisfaça seus próprios interesses. Seu ego, né? O seu ego. E aí que acontece? Existem grupos de, entre aspas, profetas que trabalham em cima desse viés. Ou seja, as pessoas às vezes querem ouvir alguma coisa de Deus, querem um direcionamento, querem uma posição, querem que Deus decida por eles. As pessoas precisam entender uma coisa pela Bíblia. Deus nos dotou de 3 capacidades. A primeira capacidade de saber, segunda capacidade de escolher e terceira capacidade de sentir. Então nós já somos capazes de conduzir a nossa vida. Ademais, nós temos que buscar a sabedoria de Deus, como diz Tiago, porque ela vai nos ajudar a distinguir, a discernir, a saber a diferença entre o precioso e o vil. Mas as pessoas insistem em buscar o transcendental, eles querem algo sobrenatural. Viver uma mística que não vai levar a lugar nenhum. Tem muita gente igual a Pedro querendo andar sobre o mar. Mas para que serve isso? Para que Pedro andando sobre o mar vai mudar a vida de alguém? Não muda a vida de ninguém. Então a gente tem que passar a observar o que diz Paulo aos Romanos. Todos que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo nos conduz em tudo, ele é o nosso paráclito. Mas a gente quer ouvir alguém e por conta dessa carência de querer ouvir, essa necessidade, às vezes as pessoas querem casar e saem em busca. Eu me lembro de um caso de um irmão que queria montar uma empresa em outro lugar, e quando ele falou isso com o irmão, você tem que ir na casa do vaso, da profeta, e ela vai te dizer. Aí correram, alguém foi lá e avisou pra mim, olha, aquele irmão do BMW vai vir aqui porque ele tá querendo montar um negócio lá e quer que você ore. Então logo o irmão parou o carro e foi entrando, a mulher foi na direção dele e botou a mão, eis que você quer ir para um outro local. Pode ir, porque quem não arrisca, não petisca. Essa foi a profecia que ele ouviu. Então forte, as pessoas, né? Acabam ouvindo. Quase guarda o jacaré. As pessoas, irmão, olha, nesses meus 50 anos de evangelho, eu já vi de tudo, sabe? Eu já vi esse tipo de profecia, eu já vi demais. Então, parece assim um arraial de profetas, como o nosso querido pastor Sérgio Donato falou. Existia uma época lá em que todo mundo profetizava. Saul mandou lá 3 homens para buscar Davi, aí eles profetizaram, depois mandou mais 3, eles também profetizaram, depois mandou mais 3, eles também profetizaram, então vou eu mesmo, quando ele foi também profetizou. Então hoje as pessoas estão em busca de profecia, quando deveriam buscar a direção, ler a Bíblia, buscar a direção de Deus, porque a Bíblia é infalível. Agora, isso que está acontecendo hoje, eu peguei outro dia um Face lá, uma irmã botou entre parênteses lá, fulano de tal, entre parênteses, profetiza. Já dizendo o seguinte, olha, quer ouvir alguma coisa? Então, irmão, tá na hora da gente rever esse conceito de querer buscar, ouvir alguma coisa que não vai ser a voz de Deus, mas por vezes algumas delas vão satisfazer o seu ego, e você até vai achar que é. Eu vejo, sabe o que, JR? Que há uma sede muito grande na alma do homem. Ele é sedento de Deus. O problema é que ele não teve o discernimento que ele é sedento de Deus. E ele tenta saciar essa sede nas forças dele, né? Buscando ele mesmo saciar essa sede. Porque a hora que ele entender que essa sede vai ser saciada por Deus, até quando abrir a própria Bíblia, que é a maior profecia, a única profecia, a perfeita profecia, a infalível profecia, ele vai ver Deus. Ontem o pastor pregou na nossa igreja, um verdadeiro profeta, trouxe a palavra de Deus, pregou a palavra de Deus sem maquiar nada,
e eu vi um verdadeiro profeta trazendo a palavra de Deus, que falou comigo poderosamente, e incrível que quando eu falei assim, essa palavra falou comigo, o povo também falou comigo. Então tu vê que o profeta traz uma palavra que realmente sacia a sede do povo. Mas o povo não sabe que a sede dele é de Deus, aí procura saciar a sede em cisternas rotas. Eu acho que um grande problema também é a escolha da fonte profética, né? As pessoas querem escolher a maneira que elas vão ouvir Deus. A maior fonte profética é a palavra do Senhor. Com certeza. Né? O pastor estava falando, né, do irmão do BMW que foi buscar uma profecia e tal. Parece que o profeta bom ele tem que morar longe, né? O profeta bom ele tem que morar no interior e não pode ser jovem, não pode ter uma roupa bacana. O profeta bom tem que ser aquele cara quase que miserável. As pessoas vão estabelecendo o estereótipo e na cabeça delas é assim que elas vão ouvir Deus. Eclesiastes diz que a gente tem que estender as duas mãos sobre a terra, sobre a semente lançada, e não recuar nenhuma das duas, nem a da direita nem a da esquerda, porque você não sabe qual vai dar fruto primeiro. Então, às vezes, Deus usa uma criança, né? Deus usa, né? Como eu creio, pode estar nos usando aqui para falar o coração de pessoas, e às vezes o que tira a gente de dentro da caverna não é o fogo, não é o terra, mas é uma brisa suave, é uma Nem palavra simples, não é aquela coisa apoteótica. Eu acho que a junção dessa necessidade de ouvir uma revelação com os espertalhões, né, que se aproveitam dessa necessidade para aparecer, tem feito a igreja caminhar por um caminho que eu creio que entristece o coração de Deus. E um último detalhe que eu estava pensando enquanto estava todo mundo dizendo aqui, falando e tal, a verdade é assim, a pessoa profetizou, você analisa. Isso aí. E vive a vida. O grande problema é quando a pessoa passa a viver em função daquela profecia. Se foi Deus, vai se cumprir. Isso aí. Se não foi Deus, com o passar do tempo, você vai perceber, porque no primeiro momento pode ser que você não tenha aquele discernimento. Mas vai caminhando, vai analisando com calma e tal, vai orando, e uma hora você vai entender, é Deus, ou então você vai entender, não é Deus. Olha, o ouvinte dizendo aqui o seguinte, quando está na Bíblia eu acredito. Uma vez uma irmã falou que Deus revelou para ela que se eu não emagrecesse eu não chegaria aos 30. Sou obeso e já tenho 49. Então, diz a nossa ouvinte, olhando para trás e quase que rindo dessa história toda. Acho que encorajar uma pessoa a emagrecer não precisa dizer isso em nome de Deus. Claro. Ela tem que emagrecer. E nem dizer que ela vai morrer, não é né? isso? Se você não emagrecer, você morre. Quer dizer, mas isso é uma coisa. Eu falando outra coisa, eu dizer que Deus me mandou dizer isso à pessoa. Exatamente. Agora, o ouvinte que está em Goiás acompanhando a gente diz o seguinte: tem profecia para casamento, gente? Que isso é uma coisa comum, né? Vocês sabem muito bem disso. Fulano casa para. Ouvinte aqui contou isso aqui. Existe alguma base para a gente dizer que tem para casamento? JR, olha só, se nós usarmos o texto de 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 3, que já foi citado aqui, tá? Se não vem para edificar, para exortar e para consolar, meu filho, não tem nada a ver com Deus isso aí, poxa. Então, casamento, então, na sua opinião, bispo, não. Olha só, tem que haver um propósito. Porque o casamento pode ser para encorajar. Tem que haver um propósito muito grande de Deus, né? Eu não estou falando aqui que não exista, mas pode, se houver um propósito... Pode ser uma coisa corriqueira, né? Aí, se houver um propósito muito grande de Deus dentro dessas três hipóteses de exortar, de consolar e de edificar, eu não acredito. Senão daqui a pouco fica igual aquele papelzinho que coloca no poste, né? Eu trago um homem amado. Uma vez já me perguntaram se era sequestro, né? Você traz em 3 dias, o quê? Vai sequestrar o cara? JR, eu me lembro de um debate que nós tivemos aqui, em que eu falei a minha posição com relação a isso. Ou seja, como fazendo o gancho aí com os nossos irmãos argentinos, não lo creo. Ou seja, eu não creio que Deus vai dizer para ninguém que aquela mulher ou aquele homem que devem se casar e coisa. Não creio nisso, tipo de profecia, não creio. Porque a Bíblia não fala isso. Aí no curso do debate, uma pastora que estava aqui, muito querida nossa, disse: mas pastor, vai que uma irmã profetiza para uma outra que tem 40 anos de idade, que nunca teve um namorado. Isso não será um consolo para ela? Bom, você vê sobre esse aspecto, né? Essa profecia tem mas não vai se cumprir, né? Mas não vai se cumprir. É só um consolo para a irmã, mas não vai se cumprir. Aí é uma profecia sem Deus, né? Porque a dúvida sempre, o que vocês têm buscado aqui é dar o fundamento bíblico
identificar. Existe fundamento bíblico para esse tipo de profecia? Não Olha, existe. não existe. Jota. E eu Não acho existe. que a coisa, Pastora. a coisa Não existe. melhor é você estar pautada no Senhor e ouvir os seus pais, quando os seus pais têm a direção também da família, né, toda aquela comunhão familiar. Eu acho que é importante. Então, a gente não tem que estar ouvindo as pessoas de fora daquilo que você vai casar com um homem assim, assim, assado, ou com uma mulher assim, assim, assado, porque Deus me revelou isso para você. Então, eu acho que não é por aí, porque a pessoa começa a pensar que tem que ser daquela forma e Deus de repente direciona ela para uma outra pessoa, ou ela mesma, Certo. aparece uma outra pessoa que seja de Deus na vida dela, um homem segundo o coração de Deus, e ela não olha porque alguém já disse que tinha que ser assim ou daquela outra forma. Então, o pastor Paulo Afonso, a pastora Nádia Ege, ambos dizendo que não existe fundamentação bíblica para profecia relacionado a casamento. Você só me permite um detalhe? Claro. Só me permite, olha só. Se Deus deu a gente, a todos nós, a capacidade de saber, sentir e escolher, eu tenho que escolher. Eu tenho que fazer as análises, como disse o querido pastor, Analisar. fazer a análise de Frutos. tudo, verificar as Quem condições. é. Deus não vai anular isso, não, Deus está anulando. Então Deus me deu essa capacidade, Deus está tirando de mim, Deus vai escolher namorada para alguém, vai escolher mulher para alguém. Não vai escolher, quem tem que escolher somos nós. E detalhe, acaba casando com uma pessoa que foi profetizado para ela e depois culpa a Deus por ter E eu dado fiz errado isso. mais à Ó, frente. teve uma irmã que eu fiz o casamento dela, o casamento durou 33 dias. Exatamente porque casou com base em profecia. 33 E dias. culpa Bispo Eu Deus. fui o Sérgio. pastor que fez o casamento dela. Não tem base nenhuma bíblica. Eu disse aqui que se houver um propósito de Deus, ele vai fazer da maneira que for. Agora, Romanos 12:2 vai dizer assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se você busca Deus com a transformação, né, no entendimento, segundo a palavra de Deus, Deus vai fazer a vontade dele, a hora que quiser casar, a hora que não quiser. Então, não fica preocupado com isso. Pastor Samuel Silva, sua Tem base, opinião. não. Não existe base bíblica, né? Eu concordo com o bispo, o que existe são as exceções de Deus, né? A Bíblia é cheia de regras, mas Deus é soberano, né? Existe o livre-arbítrio, mas em alguns momentos Deus pega Jonas e joga ele em Nínive mesmo, ele não querendo ir. Então pode acontecer de Deus orientar e dirigir a vida de alguém porque ele tem um plano para essa pessoa, mas é uma exceção. O importante é que nesse caso é a soberania de Deus, ele vai fazer e quando a pessoa perceber ela já vai estar no centro daquilo que Deus Exatamente. fez. Não é ela que vai conduzir, vai ser o próprio Deus. Ouvinte dizendo, JR, eu recebi uma profecia que meu filho era menina e comprei tudo de menina. Com 8 meses tive um problema e fiz uma ultra e descobri que era menino. JR, sabe o que eu vejo rapidinho? Eu vejo como o povo está com falta de conhecimento, né? Quanto mais se cria uma Bíblia de estudo, quanto mais se cria enciclopédias bíblicas, mais ignorante o povo fica de Bíblia, meu amigo. Então, a ignorância da Bíblia gera isso aí, ó. Exatamente. A gente vê o quanto Parece o povo que tem tá gente que ignorante. quer errar, né? Gosta de sofrer, né? Olha aqui, ouvinte, tem muito ouvinte contando história aqui, hein? E quando você está caminhando para casa do Senhor e a missionária pergunta quem não é evangélica, aí eu falei, eu não sou não. Aí ela grita no microfone, então aquela mulher que está lá dentro da sua casa perturbando você e seu marido não vai sair. Ela só me assustou, pois graças a Deus meu casamento está em paz. Foi uma ameaça? Meu Deus. Complicado. Hein? Fica um negócio esquisito aqui, né? Outro ouvinte dizendo aqui que tem um parente, né? Que está se separando de um casamento de 2 anos, pois diz que Deus revelou a ela que estava destruindo o casamento dela para uni-la a outro homem que também está com o casamento destruído. Isso aí é... Nunca vi Deus falar tal coisa, pois quem veio para destruir é Satanás. Meu Deus. Ela está se aproveitando, na minha opinião, de uma palavra de engano para realizar os seus desejos carnais. Já faz aqui a sentença a nossa querida ouvinte. Outro ouvinte dizendo, olha o seguinte, eu estava trabalhando, né? Aí uma pessoa que dizia ser da igreja não tomava a Santa Ceia. Pô, isso tem a ver com o assunto aqui, ó. Era casada e tal, um dia ele virou pra mim, parará, eu tenho um negócio de um sonho. Ih, olha aí. Falou pra ela que ela estava, falou pra nossa ouvinte que a nossa ouvinte estava com a pombagira.
Desde então eu fico confusa, eu não sei o que isso significa. Significa nada. Nada. Ela tem que repreender a palavra que foi dita de uma pessoa que nem ceia está tomando. Já até começar que querido. não existe pombagira, pelo amor de Deus. Eu em 50 anos de evangelho, como pentecostal, eu sempre afirmei isso aqui. Não existe pombagira. Existe demônios. Eu chamei até teólogos para me mostrar na Bíblia. Não existe. Existe demônios. Agora, pombagira não existe. E aqui outro ouvinte dizendo, há uns anos recebi uma profecia numa igreja que eu iria receber um pacote com 7 bênçãos. É promoção? Não sei. Hein? 7 bênçãos de uma vez, alguém falou assim, não aconteceu ainda. É ouvinte. O problema, sabe, você vai passar o dia, de repente, lendo. O problema é que existe público para esse tipo de profecia. É a coisa do misticismo que o pastor estava citando aqui. Né? O povo quer a facilidade. As lojas evangélicas vendem caixinha de promessa. Não tem a caixinha do chicote, né? Porque todo mundo só quer receber uma profecia. Mesmo quando lê a Bíblia, o cara só lê a Bíblia, né? Os que confiam no Senhor são como os montes, não se abalam, mas permanecem. Eu não vou me abalar. Não, mas antes você tem que confiar no Senhor. O condicionamento, né? Ninguém quer trabalhar, ninguém quer estudar, ninguém quer. Todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer casar. E as pessoas esquecem que muitos são lobos vestidos de ovelhas. Exatamente. Para escravizar essas pessoas, para que essas pessoas vivam Continuem em dependência deles. Quer ver uma coisa? Paulo Timóteo fala isso. Quer ver uma coisa vão complicada? criar mexe para si próprios. Uma coisa difícil que às vezes mexe com o sonho da pessoa. Não vou entrar daqui a pouquinho no assunto do sonho aqui, mas, por exemplo, um ouvinte dizendo, quando ela tinha 12 anos, uma missionária que faz culto na casa dela até hoje, falou para ela em profecia que ela iria ser reconhecida pelo mundo como a cantora Cassiane. E a ouvinte está dizendo que está com 29, ela recebeu essa palavra com 12, e a profecia não se cumpriu. Ela diz, amo louvar ao Senhor e toda vez que escuto as cantoras cantando na rádio eu me emociono e pergunto ao Senhor quando vai realizar o meu sonho. Numa situação difícil, pastor Samuel? O JR, a gente tem um estúdio, né? Ministério Nova Jerusalém, e eu gravo os meus CDs lá e gravo o CD de qualquer um que nos procure. A gente produz CD de muita gente. E muita gente já chegou lá dizendo, olha, Deus falou comigo e que não sei o que, papapá. E a primeira coisa que eu corto logo quando alguém vem definir repertório é quando ela diz assim, eu quero fazer o CD igual da Aline Barros. Eu já de cara falo, Deus não precisa de 2 Alines. Né? Você vai fazer o CD, o teu CD. A gente pode até ter a Aline como uma referência, mas nós vamos buscar o teu lugar no reino. O grande problema é essas pessoas que se aproveitam da carência, pega uma menina, isso é uma crueldade. Aí eu me pergunto, onde é que estavam os pais? Onde é que estavam os pastores? Mas ela não tinha paz, os pastores não estavam por perto. Então a gente tem que crer que o próprio Deus vai consolar essa pessoa ao longo do tempo, mas realmente, o que eu mais vejo é gente brincando, ainda mais no meio musical, é gente brincando com sonho alheio. O cara ainda mais... E leva dinheiro deles, leva eu conheço dinheiro. uma Eu, por exemplo, como produtor e pastor, poderia sair profetizando, olha, Deus tem uma bênção na tua vida. Olha só, como é que eu podia armar? Eu podia dizer que eu gravo o CD da pessoa por um custo baixinho, que inclusive eu traria o CD aqui pra Dona Invelise ouvir e ser lançado pelo MK. Quer dizer, eu ia ter meu estúdio lotado, só que um dia Deus vai cobrar de mim. Então a gente tem que vigiar pra gente não ser ludibriado, não ser enganado por Pastor esses... Samuel, se me permite, eu tive um irmão que fez isso, exatamente isso. Ele nem me consultou, ele primeiro escreveu suas próprias músicas, procurou um estúdio, gravou, pagou lá uma grana para gravar e me trouxe o CD. Pastor, aqui tá minha bênção aqui. Eu falei assim, eu vou ouvir essas músicas. Quando eu ouvi, falei, meu irmão, isso não toca nem aqui na minha igreja. Mas isso aí, infelizmente, você não vai tocar nem aqui, nessas músicas suas. Ele e o ouvinte dizendo, companheiros, assim. É que o ouvinte dizendo, na minha adolescência profetizaram dizendo que eu gravaria um CD, mas como se eu não tenho voz afinada para cantar, Deus me perdoe, mas eu não recebi não, essa palavra não. Diz aqui a querida ouvinte. Olha, negócio da música, que tem muita gente, viu? Muita gente na área da música, porque recebeu uma palavra e tal. Recebe, já ouvi muito isso. Pessoas desafinadas, semitonadas. Pois é, mas você sabe que às vezes eu fico imaginando, às vezes é uma palavra de encorajamento, assim, olha, vai lá, treina, melhor, Deus vai te usar, mas é uma coisa humana.
entendeu? Assim, até às vezes por misericórdia, ai, tadinha, ela gosta tanto, né? Vai, minha filha, você vai conseguir e tal. Uma palavra de encorajamento. Ouvinte, leia a carta de Paulo a Filemon, você vai aprender o que é encorajamento. Tá descrito no texto bíblico, fica evidente nas palavras de Paulo e fica evidente no testemunho de Paulo sobre Filemon. É incrível a descrição que existe na Bíblia sobre encorajamento, que é diferente de uma palavra nesse termo profética. Exatamente. Então, às vezes a gente quer dar uma palavra boa, sabe palavra boa? Ai, puxa vida, irmão, bota Deus na história. Então, é algo assim que a gente precisa avaliar, é uma questão para uma reflexão, né? É boa, vamos dizer assim, né? Palavra uma boa. Pessoa de encorajamento e específica na área dela. Ela falou assim para mim, mas isso é uma profecia? É Deus te revelando? Eu falei assim, não, eu estou falando a você que se você trabalhar isso assim, você vai melhorar nessa área. Então, mas a pessoa não aceitou. A pessoa só aceitaria se fosse Deus que tivesse falado através de mim. Já aconteceu comigo, deu. Ou seja, Deus não está comigo, o Espírito Santo de Deus não está comigo. A pessoa falou assim, ô bispo, dá pra orar? Dá pra orar, vamos orar. E eu orar, quando acabar de orar, o Deus senhor não viu nada? Não viu? Eu vi, minha filha. Viu? O que o senhor viu? Eu vi que a senhora precisa pegar a Bíblia, ler mais a Bíblia, a senhora precisa orar mais para conhecer Deus. Pastor, tem certeza, pastor? Essa questão é muito séria. Essa questão é muito séria. Você terminar de orar depois de um culto, as pessoas vão lá na frente, ora, você ora, foi maravilhoso, nem precisava de oração. Aí quando você desce, tem um monte de gente querendo que você ore por elas, porque não adiantou. A nossa reflexão aqui do pastor Paulo Afonso Generoso, pastor Anadiégio Macário, pastor Samuel Silva, bispo Sérgio Nonato sobre esse assunto. A curiosidade é grande, as dúvidas são muitas e muitas delas respondidas aqui por vocês hoje de maneira objetiva e bíblica, e eu quero agradecer a Deus. Um dos nossos ouvintes dizendo, eu vou gravar um CD com 2 faixas. Já sabe o que vem, né? Uma eu canto e a outra eu peço desculpa. Se fosse um LP, né? Seria vai gravar com compacto, né? De um lado ele canta, do outro lado ele pede. Risco só de não chegar ali na segunda faixa, né? Esse é um problema. Até onde você vai para realizar um sonho, querido ouvinte? Uma reportagem do New York Times, publicada nesta terça-feira, afirmou que os atletas terão que fechar a boca enquanto estiverem competindo nas águas da Baía de Guanabara durante os Jogos Olímpicos. Diversos atletas estão com medo de contrair alguma doença por causa da água poluída. Você já fez alguma coisa considerada louca para os outros, mas que era necessária para alcançar os seus sonhos? Para muita gente, entrar nessa água é uma loucura, para muita gente. Para outros não, já tomado que é acostumado, vida que segue. Eu quero ouvir a sua opinião, ouvinte amado, sobre esse assunto. E para conquistar uma bênção, o que você seria capaz de fazer? Você costuma levar seus sonhos em oração diante de Deus? Eu quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes, a começar pelos nossos debatedores. Fique à vontade. Assim, antes de entrar no tema propriamente dito, queria até, não sei se já teve um debate sobre isso, mas dar uma sugestão. A gente tem ouvido muito falar sobre a Olimpíada, né? E eu tenho visto também o povo lá fora detonando o nosso país. Eu sei que as coisas estão difíceis, né? Mas eu coloco em dúvida tudo que está sendo vendido lá para fora, tudo que estão falando acerca do Rio de Janeiro, e eu tô vendo o brasileiro perdendo o patriotismo de uma maneira avassaladora. As pessoas estão comprando uma notícia que vem de fora para dentro, né? Então, bem, isso aí é assunto para um outro dia, mas... Não, pastor, vamos lá. O ponto, nós já discutimos esse assunto recentemente. Hoje é quinta? Quinta-feira. Segunda ou terça-feira, não me lembro exatamente o dia, me ajuda aí. Inclusive eu fiz uma menção a falhas que aconteceram em outros jogos, tanto olímpicos como de inverno, Olimpíadas de Inverno, Olimpíadas como a nossa, ou Copa, e tem trocentas falhas que aconteceram, mas de alguma forma o brasileiro não é o único povo, mas gosta de ressaltar
o defeito. O carioca faz isso zoando, que é uma característica, leva a vida na esportiva, conta casos. Outros povos, por exemplo, eles costumam ser mais ranzinzas até em relação a isso. Mas o fato é o seguinte, a água, o governo diz, o nosso governo diz que pode entrar, tá certo? Pode entrar. Eu não sei se quem diz que pode entrar entrou. É sempre uma prova boa. Pode entrar à vontade. Entrou no pedaço onde foi tratado. Entrou agora. Agora. Entendeu? Tem que ver a parada, tem que acompanhar e tal, né? Ficar de olho. Que eu acho que é uma forma boa. Pode, então pula aí, Pula aí, vamos ver o que acontece. A outra coisa é que nós temos problemas mesmo, né? As dificuldades são grandes. Agora, como é que lida com um sonho? É um sonho. Você tem o sonho de ganhar uma medalha olímpica. Aí você diz, não, nessa água eu não vou entrar. A verdade é o seguinte, né? A pessoa que tem imunidade baixa ou que não passou por algumas questões, vamos dizer assim, de saúde, vai entrar nessa água e vai correr o risco de ficar doente, sim. Agora, outras que já estão acostumadas, elas não vão. E a gente tem que ter cuidado mesmo. Não é só fechar a boca. Às vezes, a própria doença da pele, nessa água que vai contaminar, ela vai sair com uma doença de pele séria. Então, isso é verdade. Eu só levantei essa situação porque realmente, como pastor de igreja, eu tenho percebido, e até no meio dos jovens e tal, um tom de crítica muito acentuado o tempo inteiro. Mas como eu disse, acho que já foi até esclarecido no debate de segunda-feira, na questão dos sonhos, né? Tá mais focada nessa realidade aqui da Baía de Guanabara. Ok. A gente sabe que ela tá poluída e o povo lixo, também realmente joga lixo no mar, o povo joga, o povo é culpado disso. Né? Não, a gente sente o cheiro, a gente passa perto. É um risco que cada atleta que está trabalhando, que está competindo vai correr, mas eu não vejo nenhum problema também se eles querem realizar o sonho deles, se eles querem competir, eles se protejam então, porque em qualquer vamos dizer assim, em qualquer área das Olimpíadas pode acontecer um acidente. Do mundo inteiro. O Ayrton Senna morreu realizando um sonho, então, e não existia nenhuma falha na pista, quer dizer, ele foi uma fatalidade. Então, acho que para você realizar um sonho, você tem que correr um risco. Eu acho que o pastor Samuel foi muito feliz quando abordou o fato da crítica. O problema é que o que eu faria para realizar um sonho? Vir na Baía de Guanabara, nas águas da Baía de Guanabara, é o problema da poluição. Em Pequim também era o problema da poluição. Vai na Europa, é o problema do homem-bomba. Vai nos Estados Unidos. Então, cada lugar tem o seu problema. Então, o New York Times aqui, eu acho que está fazendo uma crítica muito exagerada. E, por outro lado, todo mundo sabia que o Rio de Janeiro tinha lá os problemas dele com a Bahia. Política também, né? Agora, por sonho, a gente realmente faz qualquer coisa. Isso é uma realidade. Por sonho, a gente arrisca para realizar o sonho. A Bíblia mostra, né, Davi indo enfrentar Golias, e aí a gente vai entrar nessa questão do sonho, propriamente dito. E aí ele pega 5 pedras no riacho para derrubar o gigante. Eu tenho certeza que Davi, pela intimidade que tinha com o Senhor e até pelo histórico de já ter matado urso, leão e tal, ele tinha uma ideia de que Deus poderia derrubar Golias na primeira pedra, né? Taca a primeira e ele já cai. Só que ainda assim ele pegou 5. Mais 4. Ou seja, vai que não cai na primeira, vai que não é da vontade de Deus que ele cai na primeira, eu tenho a segunda, tenho a terceira, tenho a quarta. Então acho que se arriscar por um sonho é muito bacana, mas eu acho que vale a pena a gente montar uma margem de risco. Se fosse outro, ia dizer o seguinte: falta de fé, hein, Davi? Seu incrédulo mesmo, hein, Davi? Seu miserável. Eu acho que é uma fé equilibrada, eu prefiro encarar dessa maneira. Que recompensa terei? Exatamente. Ele caiu pra dentro. Ele calculou risco. Por causa de uma medalha de ouro, de prata ou de bronze, meu irmão, os caras querem mais cair na água. Um ouvinte dizendo: eu costumo levar meus sonhos em oração a Deus, pois às vezes o que eu quero não será bom pra mim, Deus sabe. Daí, se ele me dá um sinal de que não devo ir adiante, eu não vou. Eu fico bem, diz aqui a nosso ouvinte. Quer dizer, pega um sonho, objetivo de vida, que é sonho, né? Sonho é sonho. A gente sonha com o impossível e também sonha com o possível. Pode ser que alguns sejam realizados e outros não. Mas quando a nossa ouvinte diz que leva os sonhos diante de Deus, parece uma coisa muito equilibrada, né? Saudável, né? Muito. Pé no chão, palavra boa. Olha aqui, tem muita gente opinando aqui.
Já entrou na água, o senhor entrou na água, pastor. Então o senhor se prepara aí, porque. Meu pai. Olha, vamos lá, vamos ver se eu consigo ler aqui, né? Porque às vezes o WhatsApp é lento, mais lento do que eu gostaria que ele fosse. Você está procurando, a pastora. Não, já achei. A pastora falou algo interessante. Vai entrando aos poucos na água, vai botando um pezinho e tal, vai criando anticorpos. Ué, bebê, quando o pediatra, pelo menos na minha época, com as minhas filhas, falava assim: olha, deixa o bebê engateando no chão, porque ele tem que ganhar anticorpos. S, né? Agora, tira o bebê e protege, tá sem anticorpos. Então vai lá todo dia, bota o pezinho lá naquela aguinha, vai criando anticorpos. Todos os meus sonhos, minha irmã, que é pentecostal, interpreta sempre uma tragédia. A outra aqui, os sonhos já viram uma tragédia na vida dela. Outro dizendo que JR, eu sou um cara muito sonhador e não perco meu tempo sonhando pequeno. É bom mesmo, tem que sonhar grande, né? Porém, eu sempre entrego os meus sonhos e projetos nas mãos de Deus, porque muitas vezes aquilo que sonhamos, isso não agrada a Deus. Eu prefiro viver os sonhos de Deus na minha vida, conta aqui um dos nossos ouvintes, e eu quero agradecer aqui, porque é sempre muito bom ter aqui os nossos ouvintes trazendo as suas opiniões sobre esses assuntos que nós estamos discutindo hoje aqui. Isso nos ajuda muito. Olha aqui, o ouvinte dizendo: JR, meu nome é tal, eu trabalho com transporte de clientes e levei um cliente e falou que uma delegação de velas no treino encontrou um corpo na Baía de Guanabara, só que o governo abafou. Mas será que é um corpo? Pode... Mas no Rio é normal, quando encontrar corpo. É o quê? O Rio é normal? O New York Times está ouvindo esse debate. O que é, pastor Sérgio? No Rio é normal encontrar corpo. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, é corpo em tudo que é lugar que o governo abafa. A gente aqui não fica sabendo, né? A gente que não fica sabendo. E eu, como policial, toda hora... Não ficava, né, sabendo? Eu tô sabendo agora. Toda hora no Zap, se você tem um grupo de policiais, toda hora aparece os corpos... tudo jogado. Na verdade, ele tá brincando, é aquela coisa que você disse que o carioca brinca e tal. Ele tá zoando, né? JR, eu sonho os sonhos de Deus pra minha vida, diz aqui outro ouvinte. Aí, eu gostaria que só dizer uma coisa. Qual é? Do corpo? A questão do sonho. Do sonho. Eu queria entender isso, JR. Até hoje eu ando procurando na minha Bíblia como é que é os sonhos de Deus. A gente não pode usar essa expressão de poeta e achar que isso é texto bíblico. Sonhos de Deus. Nós temos que sonhar os nossos sonhos. Porque a Bíblia diz que o guarda de Israel não dormitará. Para dormir, para sonhar tem que dormir, JR. Então, pastor, eu discordo. Não, deixa eu explicar isso. A gente às vezes fica achando, os sonhos, como é que são os sonhos de Deus se a gente não sabe os nossos, JR? Então a gente tem que buscar Romanos 8,14, direção de Deus para a vida. Estabelecer os nossos sonhos e caminhar na direção dos nossos sonhos e deixa Deus agir. Agora, como é que eu vou sonhar os sonhos de Deus, JR? Eu queria que alguém me explicasse isso. O pastor Sérgio vai explicar. Santo de Deus eu discordo. Tá contigo, tá ligado? Eu discordo, assim, pelo fato dele falar que para sonhar tem que dormir. Para sonhar não precisa dormir. A gente sonha sem dormir. Eu sonho acordado, né? E os meus sonhos o que são os meus sonhos? São projetos que eu crio, né? Que passa a ser sonhos. E o que são os sonhos de Deus? O senhor fala que não tem base bíblica, tudo bem. Agora, Deus sonha. Quais são os sonhos de Deus? Sim, são os propósitos. Deus sonha, Deus não sonha. Eu creio que são os propósitos. Deus tem propósitos. Não, sonhos é uma coisa humana, puramente humana. Mas aí é força de expressão. Isso é força de expressão. Você está usando uma coisa para os sonhos de Deus que eu acho isso impossível. Sim, mas eu acho que a gente pode sonhar os nossos sonhos. O senhor não classificaria, pastor Paulo, o senhor não classificaria essa questão dos sonhos de Deus naquela nossa perspectiva de antropopatia, não? Antropopatia. Entendeu? Porque quando a gente fala sobre esse assunto, os ouvintes estão acompanhando, mas quer dizer, você dá... Antropopatia. Sim, mas antes tem a expressão... Morfismo. Antropomorfismo, que é a palavra. Agora, dentro desta área, aí é antropopatia. Quer dizer, quando você toma, por exemplo, a mão de Deus... né? A mão de Deus.
Deus é espírito. Então você tem um antropomorfismo. Você aplica a Deus uma forma humana. Isso aí. Antropopatia, você aplica a Deus um sentimento humano. Então Deus se arrependeu. A Bíblia diz que Deus não se arrepende. E aí o sonho. O sonho não é nenhum. Não é. Sonho não é um eu tentei ajudar só. Que é um não sonho? consegue entrar, não? Deixa eu falar uma coisa, uma experiência que eu vivi que eu acho que. Acordado ou dormindo? Acordado. Tá. Né? Até compondo, escrevendo uma canção. A verdade é a seguinte, tem uma canção da Ludmilla que a gente canta, né? Que o título da canção é Sonhos de Deus. Eu acho que nada mais é do que uma força de expressão. Eu entendo o que o pastor está dizendo, porque o sonho é algo que você não tem uma certeza. Quando você sonha algo, você quer isso, mas você não tem certeza se isso vai acontecer. E com Deus não se encaixa. Porque Deus, ele tem certeza de tudo. Isso, Deus tem ciência de tudo. Então a palavra sonho, para Deus, parece que não soa bem. Eu tinha, por exemplo, uma dificuldade tremenda de compor e de falar que estava apaixonado por Deus. Porque eu cresci ouvindo falar que paixão era uma doença, era um sentimento maléfico. Então, eu sempre dizia que eu amava muito ao Senhor. E teve uma vez que aqui no debate, pastor Marco Gregório estava, a gente conversando e tal, que não sei o quê, e ele foi e falou algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse que a palavra paixão, na visão dele, dava um sentimento de intensidade de amor que simplesmente ele falando que amava muito não dava. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas ele usava a paixão como um amor que estava acima de um amor normal, uma natural, intensidade, né? Uma intensidade. Naquele dia, eu senti uma clareza no meu espírito. E com sonho, eu acho que é mais ou menos isso. Eu nunca compus, pastor, uma música falando sobre os sonhos de Deus. Mas eu acho que a pastora Ludmilla, por exemplo, teve essa ideia de querer dizer que o Senhor, ele tem propostas extraordinárias para nossa vida. Mas eu acho que é um superlativo desnecessário, porque a gente às vezes entra na raia das excrescências, ou seja, colocar uma coisa que é impossível. Como é que eu vou sonhar o sonho de Deus? Temos aí as opiniões sobre esse assunto, justificativas apresentadas, e a pergunta é: a primeira impressão é a que fica? Conquistou meu coração. 93 FM. 2 em cada 100 sul-coreanos já se submeteram a alguma cirurgia plástica com ênfase em motivos estéticos. A prática é tão comum que pais a oferecem de presente aos seus filhos antes destes ingressarem na universidade. Especialistas afirmam que isso resulta da importância dada no país à primeira impressão. A explicação é bem simples. Como a maioria dos coreanos tem pálpebras caídas, eles acreditam que isso lhes confere uma aparência de tristeza. A maneira encontrada para reverter o olhar caído foi justamente através de cirurgias na região, que custam entre $1.000 e $3.000. Isso na Coreia do Sul. O que, segundo eles, pode ajudar para a melhor colocação no mercado de trabalho. Você está satisfeito com a sua aparência? Tem vontade de submeter-se a uma cirurgia plástica? Você acha que a pessoa muito preocupada com a sua aparência acaba desprezando a espiritualidade? A primeira impressão, na sua opinião, é a que fica? Que pensa você, ouvinte? Começando a ouvir aqui os nossos debatedores sobre esse assunto, inicialmente a nossa menina da mesa. JR, eu observo aqui que tem 2 pontos. A primeira, que é a primeira impressão, né? A segunda é a satisfação de si próprio, que quer mudar para poder se sentir melhor, etc. tal. Essa da aparência, da primeira impressão, ela é importante porque quando você vai procurar um emprego, né, vai se apresentar, você precisa se apresentar de uma forma adequada. Então, se você vai vestido inadequadamente, aquela impressão que você passa é ruim e provavelmente você não vai ser aceito naquela entrevista. Né? Isso é a primeira coisa. E a segunda é essa satisfação da aparência exacerbada e tem que puxar ali, puxar aqui, fazer ali e nunca está satisfeito. É uma segunda coisa, não é? Então, nós temos aqui 2 situações que a gente precisa trabalhar em cima. Quando eu vejo aqui, quando eu li o texto, eu vi aqui, você está satisfeito com a sua aparência? Isso é muito pessoal. E se você pergunta para mim,
eu falo sem medo de errar. Tem algumas coisas que eu poderia mudar, e eu acho que isso não tem nada a ver com espiritualidade. Claro. Acho que eu me olhar no espelho e falar, se eu pudesse botar cabelo, meu irmão, se tivesse dinheiro pra botar cabelo, eu botava. É mesmo? Porque eu acho que o cara com cabelo legal, eu acho que você tem uma cabeleira Obrigado, bonita. querido. Né? Obrigado. E aí, Cheia, e né? aí eu acho que cada um particularmente... Posso dar um conselho pro senhor? O senhor tá bem assim, não coloca não. Eu tô tentando imaginar o senhor com o cabelo do JR, tá dando um rolo aqui na minha cabeça. Pastor Sérgio, eu queria que você olhasse para essa mesa, Pastor Sérgio. Olhe para os seus colegas de mesa. Estamos na moda. Assim, A gente tá dominando o mundo. Por isso que eu falei que o problema da aparência é muito pessoal, né? A pessoa olha no espelho, eu não tô bem com o cabelo assim, Tenta eu não mudar tô bem. alguma coisa, então, satisfação. e por outro lado é outra pergunta, que a pessoa muito preocupada com a sua aparência acaba desprezando a espiritualidade. Eu não concordo com isso, não acaba. Uma coisa não tem a ver com a outra, sabe? A pessoa pode ter espiritualidade e se preocupar muito bem com a aparência, se preocupar, a mulher... A questão só não pode ser algo patológico, né? Isso aí. Não pode ser patológico. Fazer culto ao corpo. Agora, é pecado, gente, porque o ouvinte está dizendo que JR, eu tenho 3 filhos e tenho muita vontade. Eu sou nova, eu não quero mudança, não. Só quero corrigir o que não está, assim, bem. Pode, Parabéns. faça. É pecado? Eu acho que não é não. Se ela pode, faça. Eu entendo que não, JR. Sabe por quê? Porque a gente não vai levar esse corpo pra eternidade. Ué, então por que Como faz? vai ficar aqui? Oi? Por que faz? A pessoa quer viver melhor, se sente. Por exemplo, os coreanos, a questão do biotipo deles é assim. E realmente, se olha para um coreano, você vê um ar de tristeza. Agora, se o rapaz lá tá achando que ele não tá bem, ele quer tirar aquelas pálpebras, eu não vejo nenhum problema. Mas o curioso é que, como todos eles têm o mesmo tipo de pálpebra, é curioso eles identificarem que o outro está falando de tipo de pálpebra, hein? Alguém de fora que falou. Hein? Alguém falou, vocês são tristes nesse país. É influência também da mídia. Foi o New York Times. Qual foi o jogo? Foi a Olimpíada lá? Foi a Olimpíada ou Copa? Alguém durante as Olimpíadas lá falando sobre eles. Deve ter falado. Acha pra mim. E tem a questão, JR, da questão do reparo. Por exemplo, eu vou ter que operar as minhas pálpebras. Eu fiz agora a cirurgia de catarata e o oftalmologista falou, o senhor tem que operar isso, que isso vai prejudicando a sua visão. O senhor já ouviu aquela expressão, então, pastor? Que diz assim, já que, entendeu? Já que vai operar a pálpebra, entendeu? Já que vai, sabe? Sabe ou não? Você tá entendendo ou não? Tem gente que quer dar um retoque final. Eu acho bacana essa expressão. Já tá aqui, meu irmão, dá pra fazer isso. Vamos fazer então. Dá uma tapa. De leve. Aí as pessoas vão dizer assim, mas isso é vaidade. Mas tudo é vaidade. Isso aí. Até ser careca é vaidade. Isso aí. Porque o careca é aquele camarada que orou a vida toda. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E assim, tudo é vaidade. O cara comprar um carro é vaidade. O cara tudo é vaidade. Comprar uma Pintar roupa o cabelo, é vaidade. fazer Então, luzes. Sabe o que eu acho? Eu acho que durante muitos anos a igreja impôs sobre o povo uma ideia de que a moda era do diabo, de que a gente não podia se vestir bem, de que a gente tinha que ter um aspecto miserável. Infelizmente, essa é a verdade. Atribuir santidade exatamente. Né? Quer dizer, eu vejo, às vezes, com tristeza, pessoas que quando entram na igreja são bonitas e depois que aceitam Jesus embagulham. Aí eu falo isso de púlpito porque para mim isso é inadmissível. A presença de Jesus tem que trazer beleza para nós, né? A pessoa era bonita, mas depois entrou para a igreja e engordou de uma maneira. Mas tudo bem, foi porque entrou, pastor. Pode ser uma coincidência, mas em alguns casos, JR, não é coincidência. Em alguns casos essa visão distorcida de que para eu ser espiritual eu não tem que posso, embagulhar. Eu não posso cuidar da minha roupa, não posso cuidar do meu cabelo, aparência. Não posso cuidar da minha aparência. Só que ela esquece que ela é templo do Espírito Santo. E eu começo a julgar quem cuida, e eu digo, aquilo ali é vaidoso, aquilo ali... E a grande questão é o termo bíblico que se usa para isso, JR. O templo é o corpo do Espírito Santo. E aí os caras sarados, então, devem ser cheios do Espírito Santo. E outro detalhe é a pessoa não se frustrar com aquela falta que ela tem. Eu, por exemplo, eu falei do cabelo. Eu não me frustro por ser careca, por estar careca. Agora, o cara tá gordinho, se frustra porque é gordinho e não tem dinheiro pra a gente se aceita, resolver o problema. vamos viver, então gente. tem que se aceitar agora. Agora, é importante a gente salientar aqui que cuidar do corpo é uma coisa boa, é saúde. Exatamente. Então, se você está na academia, cuide do seu corpo. Agora, tudo em excesso, como foi dito antes, aí
tá tirando o foco. Aí torna-se patológico. Às vezes tem gente que gasta um dinheiro que não pode gastar por conta da vaidade. Então você tem que ter equilíbrio. Tira alimento da família, a preocupação com a aparência etc. deve existir, sim. A pessoa tem que andar bem vestida, tem que andar bem arrumada, tem que se cuidar, tem que fazer exercícios físicos, tem que se alimentar bem. Isso tem que fazer mesmo, até para se sentir bem. Verdade. Porque a questão da autossatisfação não tem nada com espiritualidade. Não tem nada. Não tem nada com espiritualidade. A gente tem que emocionalmente ter uma autossatisfação. Então nós vamos encerrar. Eu quero deixar uma palavra para os coreanos que estão nos acompanhando. Quero falar com o coreano. Coreano, você tá achando que você é feio. Coreana tá achando que é feia. Vou deixar pra você, coreano, essa palavra aqui, ó. Tá certo? Porque eu vou repetir. Coreano, pra você não ter dúvida que eu tô trazendo essa palavra pra sua vida, ó. Entendeu? Ó, de novo, ó. Vocês entenderam? Não, nós ouvimos. Muito obrigado aqui pelo Google, ajudando a gente. Você tá bonito, meu filho. Você tá bonita, minha filha. Aguenta aí, olha pro lado aí que você vai ver que tá todo mundo igualzinho. Segura a onda aí, vamos ver o que vai acontecer. Vamos pro debate aqui 93, Marcela. Resultado da pesquisa. Repete aí, Marcela. Você tá bonito, meu filho. Chama. Vamos repetir em português, né? Um abraço aqui para nosso ouvinte Maria de Fátima, de Paciência. Maria, obrigado pela palavra, querida. Deus te abençoe muito a sua vida. Um beijo, Maria. E sobre o nosso primeiro tema, nós perguntamos: você conhece alguém que ficou frustrado porque uma profecia acabou não se cumprindo em sua vida? 59% dos ouvintes conhecem. Quero agradecer aqui os ouvintes que participaram conosco hoje aqui da Caravana da Solidariedade e contribuíram de maneira especial para um recomeço, a mudança de vida na história da nossa irmã Miriam, acompanhando aqui o nosso debate 93 hoje, participou conosco hoje aqui da nossa Caravana da Solidariedade. Que bênção maravilhosa. O Geraldo do Recreio doando uma quantia em dinheiro. O Adolfo de Caxias está doando transporte para pregar as coisas dela. O Alex de Vila Valqueire está doando uma cesta básica por mês. A Luciana está doando o colchão de solteiro. A Sandra de Vila Isabel vai doar aqui também uma quantia. Elô de São Gonçalo está doando guarda-roupa e utensílios de casa. Marli da Taquara está doando uma quantia em dinheiro. Uma ouvinte de Campo Grande também está doando aqui uma quantia em dinheiro. A Janete de Engenho de Dentro tá doando uma televisão. O Sidney de Belfor Roxo tá doando uma quantia em dinheiro. A Laísa de Nova Iguaçu tá doando geladeira e fogão. A Maria Clarinda tá doando uma quantia em dinheiro. O Oséias de Belfor Roxo tá doando um computador. A Gilda de Queimados tá doando um botijão de gás e roupas. Oséias de Belfor Roxo tá doando aqui um computador. A Cátia Regina de Botafogo tá doando sapatos e roupas. O Anderson tá doando uma quantia em dinheiro. Rosângela da Abolição tá doando alimentos. Maria Marilda de Duque de Caxias tá doando armários de cozinha, geladeira pequena e uma bicama. A Margarete de Coelho da Rocha tá doando roupas e calçados. A Virgínia de Piedade tá doando jogo de sofá de 2 e 3 lugares. A Patrícia de Saracuruna tá doando uma cama de solteiro. O Tiago de Engenho de Dentro tá doando roupas e calçados. Christian de Cordovil tá doando aqui serviços médicos e os exames que você precisa, querido ouvinte. E o Everson de Caxias tá doando oportunidade de trabalho com vendas de cosméticos, com treinamento e palestras. É a gratidão, minha gente, a esse povo de Deus maravilhoso que participa com a gente com muito amor de verdade, na Caravana da Solidariedade. Caravana da Solidariedade. Minha gente, é bom demais ver isso de verdade acontecendo. Obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Pastor Paulo Afonso, aquele abraço, irmãozão. Deus abençoe, boa cirurgia. Obrigado, JR. Vai demorar um pouquinho, mais uns 2 meses, mas eu tenho que fazer. Muito obrigado. Quero mandar um abraço lá para a membresia da Assembleia de Deus Betel. Hoje à noite às 19h30 estamos lá no culto da Conquista. Estaremos recebendo as nossas irmãs para a ministração do culto. Que Deus abençoe a todos e dê uma tarde muito feliz. E sonhe os seus sonhos,
porque Deus vai ajudá-lo na realização dos mesmos. Amém, querido. Eu quero dizer para os nossos ouvintes que daqui a pouquinho nós estamos entrando ao vivo aqui no Facebook. Vamos orar juntos. Nós vamos orar com o pastor Samuel Silva. Eu quero convidar você a estar com a gente em oração. Você pode assistir os outros vídeos com as orações dos programas anteriores. Está no Facebook da 93 FM. Você que está no Face, fica atento. Daqui a pouquinho nós estamos entrando ao vivo. Muito obrigado, pastora Nadiege. Deus abençoe sempre. Quero deixar um abraço para todos os nossos ouvintes, nossos queridos, a turma que está lá no Face, enfim, no WhatsApp. E também quero falar para você o seguinte: a palavra diz que aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o seu espírito está unido ao Espírito Santo de Deus. Então, querido, esteja firme, estudando a palavra, firme no Senhor, e o Senhor vai dar a você aquilo que você necessita para caminhar. Amém. Pastor Samuel Silva, obrigado, querido. Um forte abraço. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, a oportunidade de estar aprendendo com os pastores aqui, compartilhando dessas revelações. Quero agradecer a todo mundo também que tem nos recebido o Ministério Nova Jerusalém, nas igrejas pelo Rio de Janeiro afora que temos ministrado, pelo Brasil, mas em especial pelo Rio. Próximo sábado a gente vai estar na Advec, na Penha, na festa jesuína. E se você estiver por perto, quiser estar conosco. E se você quiser entrar em contato com a gente, é só entrar lá no nosso site, ministérionovajerusalém.com.br. Tem uma caixa lá que é Fale Conosco, alguma coisa assim, contato e tal. Se você escrever lá, cai direto para o nosso e-mail. E vai ser um prazer a gente estar estabelecendo comunhão. Pastor Sérgio, obrigado, querido. Forte abraço, irmão. Quero agradecer também, por mais uma vez, ter sido convidado a participar desse debate maravilhoso, dessa rádio tremendo. Deixar meu abraço aqui para minhas filhas, pessoal do sítio Nova Jerusalém, a diaconisa Heloísa, o César e o Marquinho. E pastor Manassés está aniversariando hoje. Hoje é? Deixar meu abraço, pastor Manassés, homem de Deus. Manassés Brito? Não, outro Manassés Loyola. Loyola. Mais um cara de Deus, sabe, merece o nosso abraço. E aspirante a pastor Felipe, também aniversário ontem, eu quero deixar meu abraço. Aspirante Silvio. E pastor Erlande me pediu para mandar um abraço, JR. Pastor Erlande, da igreja Dispenseiros da Graça. Olha aí. Tá? Pediu para mandar um abraço. Ele é da Life Fit, o marombado lá, tá malhando direto lá. Vamos orar juntos nessa hora, agradecendo a Deus pelo tempo que tivemos aqui na presença dele durante o nosso debate 93. Nós vamos orar pelas questões que envolvem profecias. Muitos que já ouviram uma palavra, inicialmente compreenderam que era uma profecia e não era, e alguns que rejeitam qualquer tipo e fogem daquele equilíbrio que a palavra de Deus nos propõe. Vamos orar por aqueles que têm um sonho, querem realizar um sonho, estão em busca da realização desse sonho e para isso querem fazer qualquer coisa para que isso venha a acontecer. Precisamos consagrar os nossos sonhos pessoais a Deus, até para saber se são de fato da vontade do Senhor. A primeira impressão é que fica. Muitas pessoas são julgadas, são rotuladas pelo primeiro olhar. E nós precisamos compreender que além do superficial existe algo mais importante, ao mesmo tempo que a busca pela melhora, pelo crescimento, pelo desenvolvimento faz parte também da nossa vida e nós precisamos saber até que ponto podemos buscar. Vamos orar juntos? Orando também, pastor, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e por esse Rio de Janeiro maravilhoso. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por esse tempo precioso, ó Deus, onde podemos falar da tua palavra. Obrigado, Deus, pela Rádio 93, pela oportunidade que temos de ver uma revelação, uma palavra dada ao nosso coração, reverberada, Senhor, e espalhada por toda a cidade e estado do Rio de Janeiro. Nós queremos te pedir por cada pessoa que agora está no leito de enfermidade, que está acamada, Deus, pessoas que estão doentes, que estão precisando da tua mão, da tua poderosa unção saradora. Visita essas pessoas, ó Deus, para a glória do teu nome. Pessoas que perderam um ente querido, pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão passando dias difíceis, vivendo, ó Deus, um tempo, ó Deus, complicado, ó Deus, lidando com a perda, Senhor. Toca no coração dessas pessoas, gerando consolo, abençoando. Nós te pedimos pela nossa cidade, pelo Rio de Janeiro, Senhor, ó Deus, que a nossa cidade seja guardada por ti, Senhor, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela, Pai. Te pedimos
pedimos, ó Deus, por cada pessoa, ó Deus, que se ligou nesse debate, ó Deus, e um presente que eu te peço nessa hora, que elas alcancem um discernimento para ouvir Deus, através da tua palavra, através de pessoas, através de situações, que elas entendam o que é profecia e o que não é profecia, Senhor. Que seus sonhos sejam baseados também nesse discernimento, que elas entendam o que é a vontade do Senhor e que elas sonhem e projetem em cima da tua vontade, meu Deus. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe.